Salve galera! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos discos de lixa e do lixamento automotivo utilizando esses discos aí. Bom galera, todo mundo me conhece aí, sabe que eu sempre fui um defensor muito assíduo do uso dos discos finos para lixamento, em específico aí o Trizact P3000 da 3M, muita gente utiliza, continua utilizando. Eu fui fazer a recompra de um material esses tempos atrás aí, e o que me chamou muita atenção foi o salto de preço desses discos aí quando eu fui fazer a compra novamente. Discos que quando eu comecei a utilizar eu pagava na faixa de 13, 14 reais, que já era caro, no máximo 16, 17 pila aí, eu conseguia comprar um disco desse aqui, trabalhar tranquilamente, enfim, conseguia utilizar ele na maior parte dos meus trabalhos. Todavia, quando eu fui fazer a recompra, uns tempos atrás aí, eu paguei na faixa de 37, 38 reais, no lugar que eu achei mais barato, mais em conta aqui em Curitiba, que é o lugar que inclusive eu sempre comprei as lixas. E acabei comprando porque eu realmente precisava do disco e fui atrás e tive que comprar, né? Notem o estado que tal que eu tinha em casa, totalmente detonado já. Não tem como utilizar esse disco aqui para fazer muita coisa, então talvez eu consiga aproveitar um pouquinho dele aí para fazer um lixamento do farol, uma pecinha pequena, um acabamento, mas não é um disco que eu vou lançar a mão aí utilizando no carro. Normalmente um disco desse aqui, quando você compra, você vai utilizar ele num carro, se for bem utilizado, estourando aí, chutando muito alto, com um bom desempenho, um bom padrão de corte aí do P3000, né? Você vai utilizar no máximo aí em 2 carros. Então é um disco para um carro quando você está trabalhando o processo do lixamento, se você souber utilizar ele, claro, corretamente. Então isso aí pode diminuir, o mau uso dele diminui a vida útil, enfim, você acaba trabalhando um pouquinho menos com ele de acordo com os defeitos que você quiser corrigir com o teu conhecimento de lixamento, tá? Já que eu comentei um pouquinho a respeito do conhecimento do lixamento, por que eu sempre recomendei, continuo recomendando o disco Trizact? Porque você pode utilizar ele na mão, na tua politriz rotativa, na tua politriz rota orbital, e é excelente para você que está começando a fazer alguns trabalhos de polimento, de detalhamento automotivo, envolvendo o lixamento. Por quê? Porque ele é um mecanismo seguro que vai te dar uma boa base de aprendizado para você ir começando a utilizar lixas mais grossas ou começando a fazer um polimento mais agressivo em cima de marcas de lixa mais grossas. Então você vai ter um bom aprendizado aí sobre o que é o lixamento, como ele funciona, o padrão de risco que você tira com um produto para polimento ou outro, o que isso facilita ou dificulta no momento que você está polindo, ou seja, finalizou, por exemplo, um processo de lixamento lá com a lixa 2000 e quis polir, qual que foi a tua dificuldade ou a tua facilidade, finalizou depois com a P3000 e foi polir, deixou marcas de lixa anteriores que você teve dificuldade em remover, teve que lixar de volta com a 3000, foi mais fácil de polir em cima da 3000, enfim. Você vai aprendendo a lixar e a trabalhar com as lixas utilizando o P3000, tá? Outra grande vantagem, essa daqui é uma folhinha de lixa simples, tá? Então ela não tem nenhuma espuminha aqui para amortecer o mínimo possível que seja do impacto. Então também facilita, principalmente o pessoal que tem dificuldade em lixar com a máquina e deixar as bordas marcadas. Esse tipo de disco aqui facilita você a não deixar as bordas marcadas quando você está fazendo um processo de lixamento, não entrando no mérito de utilizar ou não a interface que é obrigatória para você fazer qualquer lixamento na etapa do polimento. Então esse disco aqui ele te facilita até o lixamento em áreas planas, não utilizando a interface, como é o caso do teto do carro aí.
Mas, como eu falei anteriormente, é um disco que está caro. Hoje em dia, para você manter um processo utilizando discos Trizact aí, é caro, não é barato. E existem alternativas no mercado aí que você pode buscar que vão te dar um bom acabamento. Com o disco Trizact, você pode substituir a marca, até pela metade do preço você acha discos como esse aqui hoje em dia, no padrão P3000, que é um lixamento fino, e você pode estar testando pela metade do preço aí também esses discos, mas eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso. Aqui eu tenho outro padrão de disco de lixa, tá? Que tem a espuminha aqui também, e é o padrão malhado. Não sei se vai dar para pegar no vídeo aqui, mas também é um excelente padrão de lixamento que te proporciona uma lixa como essa aqui. Essa daqui, deixa eu ver qual que é. É a P1000 da Trizact também, que não é barata, tá? Mas se você for, pegando como exemplo aqui esses dois discos, buscar no mercado uma alternativa, para começar, tente optar por esses que tem uma interfacezinha de espuma aí, pelos motivos que eu mencionei anteriormente. E aí a gente tem aqui os discos em folha, que vão te obrigar a utilizar a interface ou kit. E Rodrigo, tô com o disco aí, comprei um disco P2000, P2500, e eu quero saber como é que eu posso trabalhar com ele na pintura de modo que facilite meu polimento e não corte tanto quanto um disco 2000 original, 2500 original. O que eu posso fazer para amenizar ou diminuir esse poder de corte durante o lixamento da pintura, porque eu não tenho muita experiência. Galera, utiliza água com algumas gotas de detergente. Pode colocar shampoo automotivo, um pouquinho mais de shampoo automotivo, um pouquinho mais de algum produto aí detergente que faça um pouquinho de espuma e suavize esse lixamento, ou seja, a lixa vai correr muito mais solta na pintura, muito mais lubrificada e vai lixar menos, vai agredir menos a pintura no momento que você está lixando. Vai demorar um pouco mais para você lixar, mas vai te dar um padrão de acabamento, riscos um pouquinho menos profundos do que os riscos que ela originalmente só com água causa. Então é aí que entra uma das alternativas para vocês, comprar discos mais agressivos e trabalhar com maior lubrificação durante o processo do lixamento. Outra dica, estão vendo aí, ó, que esses discos meus aqui estão desgastados. Guarde teus discos desgastados, obviamente que um desse aqui não vai te adiantar para muita coisa, mas discos em bom estado ainda, desgastados, guarde eles para fazer etapas de acabamento final antes de receber o polimento. Por exemplo, lixou lá com uma lixa P2000 nova, com água só, sem nenhuma lubrificação extra, visando minimizar o poder de corte da lixa, parte para uma lixa mais gasta que você tem aí, que já foi bem surrada, bem utilizada, utilizando mais lubrificação no momento do lixamento. Por quê? Porque essa lixa já vai estar desgastada e ela vai comer menos do material durante o lixamento, fazendo um processo de suavização do teu lixamento, ou seja, as marcas de lixa causadas por um disco novo, como esse aqui trabalhando em plena carga na pintura, vão ser menores do que um disco velho trabalhando um pouquinho mais lubrificado. Então essa é uma dica também, guarda lá teus discos velhos para fazer o processo de refino depois, antes de fazer o polimento. E outro ponto interessante, pessoal, analisar sempre o padrão da pintura que você está lixando. Como eu sempre falo aí nos meus vídeos de lixamento em repintura, específicos para a etapa do polimento. Não adianta você chegar com disco Trizact numa peça que você pintou cheia de casca de laranja, onde você tem que nivelar ela, querendo que a Trizact faça o nivelamento. Não faz. Isso aqui vai fazer remoção de pequenos riscos superficiais, especialmente para pinturas já prontas, originais, onde você busca suavizar aquele risco ou remover aquele risco e fazer um processo de polimento muito rápido depois em uma etapa, o menos abrasivo possível. Então não adianta chegar numa repintura, querer tascar um disco Trizact,
de cara e querer remover essa casca de laranja. Não faz. Aí você tem que começar com aquela velha dica de sempre. P1200, P1500, P2000, 2500, muito bem lixado, para daí então você fazer o arremate final antes do polimento com a Trisact, para deixar aquela superfície somente embaçada, sem nenhuma marca de lixa mais forte anterior, e fazer o lustro, o polimento, o menos abrasivo possível, o mais fácil possível, com a máquina depois no processo de acabamento final, tá? Então utilizar bem o teu disco para evitar que ele se desgaste prematuramente e você não tem o acabamento correto no momento que você está trabalhando. Isso aí tudo é custo, galera. Custo alto aí vai te diminuir o padrão de lucro, e trabalhar errado com o lixamento também vai te dificultar muito a etapa do polimento, acabamento final, e vai te comer tempo. E como falam aí, tempo é dinheiro. Então, para fechar aí, para mim, continua valendo a pena, porém em menos cenários do que eu utilizava anteriormente. Por exemplo, se eu vou polir um farol aí, fazer um polimento numa repintura, algo do gênero, dificilmente eu vou estar utilizando o disco Trisact para finalizar. Vou utilizar outras alternativas mais baratas, tão eficientes quanto, talvez demorando minimamente mais no processo do polimento, do acabamento final depois, tá? Então segue as dicas aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram aí, já deixa o seu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para receber as novidades relacionadas ao tema pintura e polimento automotivo robista, para você que está começando na área, tanto na garagem da tua casa quanto numa pequena oficina aí. Se não é membro no canal, dá uma conferida aí, pois tem vários vídeos e conteúdo exclusivo em formato de videoaulas super completas aí para você que é membro do canal. Forte abraço, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.